E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sargento Eduardo, o Comandos 21, turma de Comandos 1994, paraquedista 1994. Nos meus vídeos anteriores aí, eu estive colocando aí que em alguns vídeos próximos eu ia estar falando a respeito de algumas atividades nossas durante esses 30 anos de Exército Brasileiro, né? Hoje eu vim trazer um episódio para vocês aqui da nossa chegada ao Batalhão de Forças Especiais em 1994, quando eu ainda estava servindo, né, no 4º GAC, porque a minha primeira unidade a ingressar no Exército foi o 4º GAC, uma unidade de artilharia do Exército Brasileiro. E de lá então, em 1994, eu fiz os testes em 1993, em 1994 eu fui transferido para o Batalhão de Forças Especiais, né, do Exército Brasileiro, que sediava a sua unidade no bairro de Guadalupe, no Rio de Janeiro, na Estrada do Camboatá, 1005, né? Então, durante 7 anos e alguns meses, eu prestei meu serviço militar na unidade do Batalhão de Forças Especiais. Então, lá chegando com os meus amigos, tivemos uma recepção maravilhosa, né? Na época, o oficial de dia era o Tenente Pires, e chegamos no corpo da guarda. O oficial de dia foi acionado, porque tinha 12 militares chegando, né, de Juiz de Fora, em plena sexta-feira. Tinha sido meio expediente no batalhão. E fomos deslocados, né? O tenente já chegou de cara e o que esse pessoal vai fazer aí hoje aí? Aí eu como era o mais antigo, né, da turma de 1992, entre eles só tinha militar de 1993. Então eu tive que, já me apresentei, coloquei lá o ofício de apresentação, e aí o Tenente Pires conduziu todos nós, mandou conduzir todos, né, para o rancho, para ver se tinha alguma coisa. Falou assim, vê se tem alguma coisa para esse pessoal comer lá, e lá vocês depois vão se alojar. Vou falar pro sargento de dia que tiver lá na companhia, vir aqui ao rancho acompanhar vocês para vocês se instalarem lá. E assim foi feito. Pô, chegamos no rancho, de cara, camarada do rancho já falou, os últimos aí vão me ajudar a lavar a cozinha aí, vai ajudar a lavar as panelas para mim fechar o rancho aí, que amanhã eu tenho que estar aqui cedo novamente. Pô, e aí começou. Primeiro que um feijão horrível, aquele arroz quebrado, e aí não teve último não. Todo mundo teve que acabar junto para ajudar, né? Já estava viajando junto, todo mundo era companheiro mesmo, então vamos partir para mão de obra todo mundo junto. E aí começamos, né, a lavar as primeiras panelas do Batalhão de Forças Especiais. Naquela época, em 1994, pô, camarada já chegava lá, tinha que pagar seu tributo. Chegou, já vai ajudar o rancho, era a primeira missão. Assim também, eu tive lendo um livro aí de um combatente aí daqui do estado de Minas Gerais, quando ele foi servir na Legião Estrangeira, ele contou uma história parecida com essa, que ele tinha sido designado para um quartel da Legião e enquanto ele aguardava os treinamentos, os testes, ele já de cara foi jogado para a cozinha, né? É o primeiro é o primeiro local de trabalho ali que se desgasta bastante, né, numa unidade militar, é fazer comida para mais de 500, 600, 1000 pessoas. Então, já jogaram a gente ali na cozinha e
partimos depois pro alojamento. Pô, chegando no alojamento, cara, foi só decepção. Pô, já cheguei lá de cara, o cara mandou a gente pro alojamento, o sargento tava de plantão no dia, mandou a gente pro alojamento, nem cama tinha, meu amigo. Nem cama. Quem deu sorte conseguiu cama com estrado, porque a cama não tinha colchão, não tinha colchão. O batalhão de forças especiais nessa época, quando nós chegamos lá em 1994, ele passava por 10, já tinha 10 anos da sua criação. 10 anos da sua criação, melhor dizendo, 10 anos que tinha ocupado aquelas instalações no Camboatá, em Guadalupe, né? Então, chegamos lá, era praticamente aniversário de 10 anos do batalhão. E aí, não tinha viatura, era uma viatura às vezes, e quando essa viatura quebrava, já era, meu amigo. Era aquela viatura que era para fazer tudo no batalhão. Então já estava, não tinha iniciado ainda nem o curso de comandos de cabo soldado e nem de sargentos e oficiais. Mas o objetivo maior ainda era chegar na área de estágio. E essa área de estágio foi muito complicada, porque eu lembro até hoje, falaram que o nosso PQD ia ser em fevereiro, ia ser em janeiro, não foi em janeiro. Depois falou que ia ser fevereiro, não foi fevereiro. E aí começou a complicar a situação. Passou para março. Eu lembro até hoje que chegou março e enquanto isso a gente ficava nos treinamentos. Colocaram um militar para fazer uns treinamentos com a gente, que também ia participar de área de estágio. Não estou lembrando aqui o nome dele agora. Prado, Sargento Prado. Pô, eles colocavam esse camarada com a gente para correr todo dia, porque ele também era um cara que ia fazer o paraquedismo. Então, esse cara todo dia estava com a gente, porque ele tinha que fazer canguru, ele tinha que correr de calça coturno todos os dias. E esse cara, ele tinha que estar com a gente na atividade todo dia. Entendeu? Esse sargento aí. Sargento Prado. Lembrei do nome dele. Camarada excelente, excelente militar. Então, como ele estava no mesmo barco que a gente, ele era preto ainda, ele era um militar que não era paraquedista, não era especializado. Então, naquela época, você podia falar. Naquela época, o pessoal chamava todo mundo de urubu mesmo. O cara não era paraquedista, era urubu. Entendeu? Chamado de urubu. E aí, se eu não me engano, hoje em dia, eu acho que você tem que falar elemento não paraquedista, não especializado. Então, já começa o tratamento diferente por aí. Então, naquela época, esse sargento Prado acompanhava a gente nas atividades, barra, flexão abdominal, corrida, tinha natação depois, porque a natação tinha outra finalidade, ela não era para o paraquedismo, mas ela tinha, era finalidade também paraquedista, mas ela tinha, não que seja cobrado natação no curso de paraquedista, entendeu? No básico paraquedista, mas era cobrado no curso de comandos. Então a gente ia acabar saindo dali do curso de paraquedista e já ia ingressar direto no curso de comandos, né? Então, e aí começou a saga do paraquedismo depois de pagar milhões de canguru no batalhão de forças especiais, depois de correr milhões de vezes o 6 km, o 8 km de calça coturno, diversas vezes indo na área de estágio, correr e fomos lá para conhecer a área de estágio, passava pela brigada, ia até o final da Vila Militar e voltava. Então, isso aí foram atividades que fizeram parte, né, do nosso curso de paraquedista, porque o treinamento foi extenso, foi muito longo, porque nós chegamos no batalhão em janeiro, achando que ia fazer o PQD logo em janeiro ou fevereiro, e não, estendeu para maio, se eu não me engano. Isso, foi para maio. Então, quer dizer, somente no mês de maio que nós vamos fazer. E aí teve uma peculiaridade legal, né? Era somente os militares do batalhão de forças especiais que foram fazer o básico paraquedista nessa época. Tanto é que a área não chamou 94/1, chamou 94 Extra 1. Então era
básico paraquedista de cabos e soldados somente do Batalhão de Forças Especiais. E toda a equipe era do Batalhão de Forças Especiais. Somente o capitão, que era o coordenador do curso, que não era do Batalhão de Forças Especiais. Ele era do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, né, pertencente à brigada. E onde nós partimos para a área de estágio já, fomos fazer o teste, né, da área, a marcação de capacete. Na época entrou 75 militares, né, nessa área de estágio dos 125 ou 135 militares que se apresentaram naquele ano de 1994 no batalhão. Somente 75 militares foram fazer a área de estágio. Outros militares estavam baixados, outros se machucaram, né? E outros não tinham condições de entrar naquela época, não passou na marcação, não passou no teste da área, então ficou para antigamente, não sei hoje, né? Mas os militares que não passavam naquele teste de área ficava para a próxima área chamada de barracucha, é o famoso barracucho, ficava para a próxima tentativa. E desses 75 militares, eu sei que um militar machucou o pé na época, torceu o tornozelo na época. Se eu não me engano, foi o Soldado Cruz na época. Então ele torceu o pé e não teve condições de continuar para a área de estágio. E aí seguiu. Foram as 2 semanas mais aterrorizantes ali da área de estágio, que foi essas 2 semanas do básico paraquedista. Uma sugação, uma apagação que vocês não têm ideia. Canguru, você já saía do batalhão de forças especiais pagando canguru, porque se tinha uma viatura para transportar esse pessoal todo, às vezes a viatura não ia. Então tinha dia que tinha formatura, tinha uma outra missão para a viatura, e essa viatura não apoiava a gente, porque quando o nosso curso de paraquedista começou, o básico paraquedista, começou o comando dos sargentos oficiais. Então aí complicou a nossa vida, porque a viatura era à disposição do curso, né, de comandos, dos comandos oficiais sargentos. Então era segundo plano o PQD de cabo soldado. Então nós partimos com capacete debaixo do braço, capacete de aço e fibra, e partia correndo da estrada do Camboatá, ali de Guadalupe, até Deodoro, ou melhor, até a área de estágio, né? Até o Centro de Instrução General Penha Brasil. Então, chegava lá, já ia no aquecimento, tomava café e ainda tinha que aguentar ainda a falação ainda dos PQD do centro de instrução. E aí os caras já chegavam botando pressão na hora do café da manhã e já tinha pagação no café da manhã. E aí a gente depois já só aguardava em forma, próximo à guarda ali do CI ali, que existe até hoje, né? Aí a gente aguardava ali para ser chamado. E aí a hora do toque da sirene. Tocava a sirene na área de estágio e começava a nossa saga. Querem ser combatente aéreo terrestre, era o que o capitão Cardoso sempre falava com a gente, colocava em forma, querem serem combatente aéreo terrestre. Então, aí começava a nossa luta ali. E já começava, fazia apresentação cerimonial, já começava a expiação de farda, aquele coturno que nunca estava engraxado, todo dia você estava sujo, não adiantava. Você podia limpar, tomar banho, lavar a farda aí com a farda molhada, secando no corpo, que você estava errado, cara, estava errado. Então, canguru, flexão abdominal, pagação, e tinha a milanesa, né? Que a milanesa você já ia para pagação, o cara já pegava areia ali, já mandava areia nas suas costas com gandola,
já mandava areia na sua calça, então já pegava o seu coturno, já levantava ali, tirava um pouco da aba do seu coturno, já mandava areia lá dentro, aí já começava a apagação, cara, desde cedo. E aí começou, depois partia pro TFM, já tirava a gandola, capacete, já deixava lá capacete e gandola e já partia pro TFM. Tinha dia que era corridão, barra, flexão abdominal, pista de corda e milanesa, rolar na areia, rolamento para direita, rolamento para esquerda, pagação direto. De vez em quando a gente recebia visitas de paraquedistas antigos, de veteranos, e todo mundo que chegava, você tinha seu tributo ali para pagar ali no PQD. Eu me lembro até hoje que nós estávamos reunidos lá depois do mate Mariola lá, que era o descanso do urubu lá. E aí alguém andou falando algumas coisas lá e aí pegaram um cara falando, um aluno na época falando lá. Eu me lembro na última semana teve um doido lá que falou que já estava formado. E esse cara é comandos hoje. Ele falou, ó, hoje é quinta. Eu já tô formado, negão. Amanhã eu só vou lá para pegar o brevet. Então, vamos tocar o foda-se. E aí, alguém tava escondido e ouviu isso aí. Então, começou já a detonar geral. Mas foi uma das partes muito marcantes aí na minha vida. O curso básico paraquedista. Nós tivemos a saída da área de estágio, o corridão. E quem ficasse para trás no corridão aí durante a semana já tomava capote ali, já não ia, já não ficava, já ficava para pagar na recuperação lá. Mas no último dia, se alguém chegasse depois da tropa, não se formava. Então, se chegou na área e o portão tivesse fechado, que tinha corrida de 5 km em 25 minutos, então a tropa ia até o final da vila militar e voltava. E nessa correria, nessa corrida, nesse corridão, se você chegasse na área de estágio, o portão já tivesse fechado, se não tivesse junto com a tropa, dali você já ficava, já tinha que pedir para ir embora ali, já ia embora, já era desligado. E depois teve o teste final da área de estágio, eu me lembro muito bem que, poxa, eu tava naquela época fazia 22 barras, 23 barras. Falar hoje isso na tropa para um soldado, né, não paraquedista, porque o TAF hoje cobra aí 12 barras, 10 barras, 12 barras para ser o excelente. E naquela época eu, garoto de 21 anos, tava ali fazendo 22 barras ao sair da área de estágio. Na época, para entrar, você tinha que fazer as 10 barras, as 9 barras. Eu fiz tranquilamente, porque no batalhão de forças especiais o pessoal não dava trégua pra gente, entendeu? Era pauleira mesmo. Todos os dias era cobrado. Ainda mais eu que quando passei no teste para o comandos, era para nadar 200 metros em piscina. E antes de eu partir para o batalhão, no meu teste, eu não cheguei a fazer os 200 metros na piscina, eu cheguei a fazer 150 metros. E mesmo assim o capitão de Pessoa, na época do teste aqui em Juiz de Fora, ele, ele aprovou muitos que não tinha feito 200, que tinha feito 150. E ele falou, ó, lá no batalhão vocês vão ter que completar isso. O treinamento lá vai ser intenso. Então, nesse treinamento de paraquedista, antes do curso de comandos, a gente já era provado todos os dias nos treinamentos. Todo dia tinha que fazer piscina. Todo dia. Então era apagação da área de estágio. E eu era morador ainda, né, do batalhão de forças especiais. Eu e mais... O termo correto que na época usava era o laranjeira. Laranjeira é aquele cara que morava no batalhão. Então eu morei durante esses 7 anos e alguns meses eu morei no batalhão de forças especiais. Lá foi minha morada, ali no Camboatá, ali em Guadalupe. Ali. Hoje, depois que o batalhão se transformou em uma brigada de operações especiais, fui para Goiânia. Lá agora tem as instalações do Batalhão de Forças Especiais, da Companhia de Ações de Comandos,
da base administrativa. Então, no Guadalupe foi a minha morada. E ali, hoje virou ruínas, né? Tá entregue lá ao mato, né? Infelizmente, eu não tenho muita nem coragem de passar por lá e ficar olhando, porque foi um lugar que foi a minha casa durante esses 7 anos e alguns meses, onde eu conquistei todos os cursos operacionais da minha vida, que foi o paraquedismo, comandos, o caçador, o salto livre operacional, o mergulho. Então, para mim é extremamente complicado eu passar lá hoje. Não gosto de ter contato naquele local, mas porque está abandonado, tá mato. Antes a prefeitura, o estado, o governo federal falou que ali seria um local de pista de automobilismo, e quando começaram a fazer o levantamento e mexer no terreno, descobriu que tinha explosivos ainda naquela área. Era uma área perigosa, porque ali já foi, antes de ser batalhão de forças especiais, já foi um depósito de munição. Já foi ali, tinha diversos paióis ali. E muitas das seções dos paióis desativados, um era paiol realmente, né, guardava a munição do batalhão de forças especiais. Outros paióis guardavam material da subaquática, que era material de mergulho, né, as garrafas, os cilindros de mergulho, as máscaras, tubinho, os pés de pato. Então, esse equipamento era guardado ali em bote inflável, né, os botes, os motores de popa. Então, eram divididos em cada paiol ali. Então, depois que começaram a mexer na área, descobriu que ali tinha vários explosivos. Aconteceu até algumas explosões lá quando a gente estava servindo lá mesmo, que a área pegou fogo. Muitas vezes pegava fogo lá, e quem tinha que apagar fogo, adivinha? Laranjeira, meu amigo. Laranjeira morava no quartel. Eu morei no quartel. Morei os 2 anos aqui no GAC em Juiz de Fora, e morei meus 7 anos e alguns meses lá no Batalhão de Forças Especiais. Então ali era a minha morada. Então por isso que faz muito sentido na minha vida, de tudo que eu conquistei no mundo operacional nas Forças Armadas, foi ali. Então para mim é muito difícil passar lá e hoje ver que o local está tombado de ruínas, mato, é, se usam para fazer acampamento de algumas unidades não operacionais, né, da região, da região não, da DE, né, da DE, da primeira DE. Então, diversas unidades faz acampamento lá, período básico. Então, para mim, não tem vontade nenhuma de voltar do jeito que está hoje. É lógico que depois que eu fui transferido do batalhão de forças especiais para Juiz de Fora, para o 4º DSUP, eu voltei. Mas, voltando aqui ao paraquedismo, eu lembro que eu acho que essa história de falar que estava formado era o Celso. O Celso, da minha turma de comandos, falou, pô, já somos paraquedistas, cara. Hoje nós só vamos lá para buscar o brevet. Então, na sexta-feira, de quinta para sexta, o Celso falou essa frase. E o sargento Amauri, que fazia parte da equipe de instrução da formação paraquedista, pô, sapecou geral, chegou lá e falou. Falou pro capitão, tem aluno aqui que falou que já é PQD. Já é PQD, só veio buscar o boot. Então, quer dizer, o cara não tinha esperado nem saltar, porque antes você ainda tinha que dar o 4º salto para confirmar sua formação paraquedista, né? E aí, naquela sexta-feira, foi a pior sexta-feira, não, foi na quinta-feira, foi uma das piores quinta-feira e sexta-feira da nossa vida, né, na área de estágio. Nós fomos sacramentados de todas as formas. Pagação de canguru, teve que fazer várias vezes a farofa lá na areia. Pô, brincadeira, meu amigo. Foi coisa de louco mesmo. Pista de corda, passeio do Tarzan, tudo que você imaginar teve que fazer várias vezes, com água, capacete de mate, tudo que você imaginar. E, sem dizer, na saída da torre, para confirmar a saída do avião, né, tinha que passar pela torre. Chegou na torre, caboclo encostava já caía na posição do canguru lá em cima, no último andar, e o capacete na parede, meu irmão. Capacete na cabeça e cabeça na parede o tempo todo. Então,
Foi uma sugação intensa. E aí partimos para o último dia, com a nossa apagação total lá na área de estágio, e depois no final da tarde, às 5 horas da tarde, foi a nossa saída, a queima do pé preto, colocou lá o pé preto para queimar. Tivemos algumas visitas lá, o 66 mesmo foi visitar a nossa turma. Tinha o Imbatível também, o Imbatível visitou a nossa turma durante a formação paraquedista, pagar flexão no asfalto quente lá, botou a gente em forma perto de um... Não, asfalto não, na pedra. Tinha umas pedras, uns paralelepípedos lá, estrada lá. Colocou o pessoal na posição de flexão e tivemos que ficar na posição de flexão. E aí os caras, ó, só querem a posição. E tinha que ficar na posição na pedra quente, por volta ali de 4 horas, 5 horas da tarde, aconteceu isso aí. O Rio de Janeiro pegando fogo, quem sabe, quem mora, sabe muito bem como é que funciona ali aquela região. E na próxima semana, que foi na segunda-feira, já tinha 2 saltos marcados. Fizemos os nossos 2 saltos. Depois, na terça-feira, não teve salto, passou o salto para quarta-feira. E na quarta-feira, nós demos mais os nossos outros 2 saltos. E aí, formado paraquedista, chegamos no batalhão de forças especiais, onde na época o capitão Villanova pediu o mais antigo para colocar todo mundo em forma. Colocamos todo mundo em forma e aí veio a notícia de que vocês acham que vocês estão bem, né? Essa foi a notícia. Vocês acham que vocês estão bem. Então, o que ele quis dizer com isso? Não esqueça, vocês são um elemento paraquedista agora, mas o pior ainda está por vir. Está apenas começando, senhores. Então foi aonde depois nós tivemos, logo na outra semana, o início do curso de comandos, né? Só deu tempo ali de pegar uns 2 pares de coturno, uns pé preto. Naquela época eu recebi um boot marrom, e para não estragar esse boot marrom no curso de comandos, o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar 2 pares de coturno meu, isso a maioria dos alunos, dos paraquedistas, né, da minha época, os alunos do curso de comandos que entrou no curso de comando depois, teve que fazer. Fazer o quê? Pegar o coturno e pintar de marrom. E aí que foi pior, né? Porque se eu tivesse ido e estragado mesmo meu boot marrom no curso de comandos, eu não ia sofrer tanto como eu sofri quando eu pintei o meu coturno de marrom. E nas primeiras semanas do curso, que tinha que ir para a água toda hora, água, 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 que você fica ali verdadeiramente um peixe, começa a criar escama, não é porque nada muito não, é porque cria escama mesmo. Então você fica muito molhado e aí o coturno começa a perder a cor, meu irmão. Comprava uma tinta marrom chamada Amicron, acho que é isso mesmo, Amicron. E aí você pintava o coturno preto de marrom, e dali, de tanto ir para água e para água e para água, começou a sair aquela cor marrom. E aí os caras começavam, aí tá querendo virar pé preto de novo, urubu, sai daqui. E aí começou tudo. Mas isso aí agora é uma outra história que eu vou estar contando em outro vídeo, do início do curso de comandos no Batalhão de Forças Especiais. São algumas passagens no curso de paraquedista que a gente passa aqui. Eu não tenho hábito de contar tudo, porque eu conto tudo. E a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo depois, que era motivada para fazer o curso de PQD, o curso de comandos, eles vão estar aqui praticamente descobrindo tudo. É como se você estivesse contando o filme para uma pessoa que ela ainda vai assistir o filme. Então, os motivados para o curso de paraquedista, do básico paraquedista, curso de comandos, eu simplesmente digo que eu, muitas das vezes, não vou estar aqui falando tudo o que aconteceu no curso. Porque senão eu tiro um pouco da mística, tiro um pouco da surpresa, do fator surpresa, e você vai já estar entrando e vai estar sabendo de todas as fases de tudo que está acontecendo, entendeu? Algumas coisas a gente conta aqui porque é história, vai fazer parte da nossa vida, vai fazer parte da nossa família. Isso aqui vai ser um
um livro gravado, né, que vai estar registrado nessas plataformas aí, no YouTube, no Instagram. Então, quer dizer, as pessoas vão descobrir tudo isso aí pela frente, mas principalmente aqueles que têm interesse em seguir essa trajetória do curso de PQD e comandos, eles vão estar antecipando ao filme da vida deles, entendeu? Então, eu conto algumas partes que eu acho legal, que é muito interessante. Nós já tivemos aí muitos militares daquela época que fizeram o curso paraquedista, muitos já faleceram. Agora, tem muita coisa que hoje em dia a gente fica olhando a estrutura do Batalhão de Forças Especiais para a época que nós passamos ali, igual eu falei sobre viaturas, que só tinha uma viatura, e mesmo assim essa viatura tinha preferência para o curso de comandos. Então, quer dizer, esses aí é um dos fatos. A gente conta sobre a chegada também do batalhão, que não tinha cama, não tinha estrutura nenhuma, senhores. Era um alojamento totalmente precário, banheiro, tinha banheiro, às vezes lugar que não tinha chuveiro, não tinha água, às vezes faltava água. Tinha dia que você tinha que dormir sem banho, tinha que passar o dia sem banho, porque você chegava do TFM, o TFM aí não tinha água na companhia, aí você tinha que dar seu jeito, cara. Muitas das vezes eles colocavam um caminhão-pipa, deixavam uma pipa d'água na frente da companhia lá, para a gente conseguir água para alguma coisa, para lavar um banheiro, para jogar no vaso, né? Então, naquela época, foi uma vida muito difícil do Batalhão de Forças Especiais. Mas os pioneiros, é por isso que você, que é hoje um militar oriundo do Batalhão de Forças Especiais, está na Brigada Paraquedista, nas melhores instalações do Exército Brasileiro, que está aí na Academia Militar das Agulhas Negras, na ESA, fazendo o seu curso de sargento, sabia o que os pioneiros do Batalhão de Forças Especiais, como que foi levantado aquilo lá, como que foi criado o Batalhão de Forças Especiais. Eu não digo que eu criei, não. A turma de 1984, essa turma sim, transportou o batalhão de um destacamento da Brigada Paraquedista para o Camboatá, lá em Guadalupe, lá e que criaram o batalhão. Cavaram a piscina, na enxada, na picareta. Tem gente aí que vai falar que isso é mentira. Ah, já ouvi essa historinha. Procura então Marco Antônio, o Assombroso, procura o Marco Negão, procura ali muitos militares que passaram por ali daquela época, Cipriano, Fortes, muitos que passaram por ali e que cavaram aquela piscina ali, Vanildo, Batista, Adilson, pessoas que passaram ali e estão vivas até hoje para contar essa história aí de como foi a cavar aquele tanque tático lá na mão. Então foi muito complicado. E depois houve a melhora, a piscina estragou na minha época, em 1994, estragou, e nós fomos fazer atividades no toneleiro, lá no tanque tático do Toneleiros, dos fuzileiros naval. Então, quer dizer, é muita história, pessoal. Depois eu vou estar agregando um pouco mais as outras histórias com as histórias do curso de comandos e do dia a dia do Batalhão de Forças Especiais e algumas missões aí. Essa do nosso curso de paraquedistas, lembrando também, né, que faz parte disso aí, que na brevetação do básico paraquedista, eu deixo aqui meus agradecimentos à mãe, né, do soldado Nunes, do Comandos Nunes, depois Cabo Nunes, mais à frente, que era mineiro de Governador Valadares, serviu em 1993 aqui no GAC e partiu junto comigo em 94 para o Batalhão de Forças Especiais. Então foi a mãe do Nunes que me brevetou, que colocou a boina vermelha. Na época, meus pais não tinham como viajar para o Rio de Janeiro, morava na cidade de Muriaé, né? Eu sou oriundo da cidade de Muriaé, Minas Gerais, então meus pais não tinham condições de estar saindo de Muriaé para ir lá no Rio de Janeiro, então eles não pôde acompanhar essa trajetória minha aí de perto, mas me deram muita força, sempre me ajudaram muito. Meu pai sempre orgulhoso de mim, a minha mãe sempre com muito medo, porque para ela era tudo uma novidade, jamais ela pensava que
um dia se tornar paraquedista militar, e aí por aí depois vinha coisas piores ainda, que eu nem contava essas histórias direito para minha mãe, porque eu ia deixar ela mais preocupada ainda. Então, foi a mãe do Comandos Nunes que me brevetou, que colocou a boina vermelha. O meu irmão não tinha condições, não teve como ir também na época, mas foi meu irmão que me colocou a boina verde na época. Então, eu também devo muito a ele também, porque foi por causa dele, do incentivo dele, da ajuda dele, que eu me ingressei no Exército Brasileiro. Então, deixo aqui os agradecimentos. Depois você pode estar aí curtindo o nosso vídeo, compartilhe, indique o nosso canal aí para outras pessoas, né? E acione o sininho da notificação para você receber mais novidades aí do nosso canal. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.